Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Belo dia, né? Belo dia para aprender cálculo. Não? Sim, né? O professor Marcelo esteve aqui com vocês na aula passada, né? E ele falou sobre crescimento e decrescimento. Então, ele resolveu algumas questões. A gente viu que quando a derivada de uma função ela é positiva em um intervalo, então, nesse intervalo, a sua função ela é crescente. Né? Lógico, o que é derivada? Derivada é a taxa de variação. Se a taxa de variação é positiva, quer dizer que a sua função está crescendo. O que é uma taxa? Né? O final mais o inicial. Se a taxa é positiva, quer dizer que o final foi maior que o inicial, e aí a sua função cresceu. Se a derivada de uma função é negativa em um intervalo, quer dizer que nesse intervalo a sua função é decrescente. Ou seja, se a taxa de variação for menor que zero, quer dizer que a sua função está diminuindo para aquele intervalo. Então, vocês resolveram algumas questões com ele, né? Tudo certo. Hoje a gente vai resolver mais uma questão e passar para o teste da primeira derivada, que vocês já vão entender o que é. Tá? Mas antes, vamos resolver esse exemplo aqui. Ó. Determine o intervalo de crescimento e decrescimento desta função. 2 vezes cosseno mais cosseno ao quadrado, só que eu te dou um intervalo. Ó. É só para esse intervalo aqui, de 0 até 2π. Então, vamos ver como é que vai funcionar para essa questão aí. Tá? Vou colocar, deixa eu começar aqui. Então, ó, a minha função f de x, ela é 2 vezes o cosseno de x mais cosseno ao quadrado de x, quando x pertence a 0 até 2π. Ok. Eu quero saber onde é que essa função cresce, onde é que essa função decresce. Isso para esse intervalo aqui, tá, gente? Então, o que eu faço? A primeira coisa que você faz numa questão dessa é o quê? Você tem a função, o que você vai fazer com ela? Você vai derivar. Tá? Então, ó, te dei uma função, eu quero saber crescimento e decrescimento, a primeira coisa que você faz é derivar a função. Então, vamos derivar isso daqui. Então, a derivada de f vai ser igual. Ora, aqui, isso aqui é 2, conserva, né? Qual é a derivada do cosseno? Menos seno. Então, vai ficar aqui menos 2 vezes o seno. Mais... Aqui, ó, eu tenho cosseno ao quadrado. Isso aqui você já está cansado, né, de ver. Isso aqui é uma função composta, você vai aplicar a regra da cadeia. Então, a derivada disso daqui, esse 2 desce, né, como se estivesse fazendo u ao quadrado, a derivada é 2u. Então, esse 2 desce, vai ficar 2 vezes cosseno, vezes a derivada do cosseno. Qual é a derivada do cosseno? Menos seno. Muito bem. Ou seja, a derivada para essa função aqui é isso daqui. Ok. Agora, olha o que eu posso fazer, gente. Eu tenho bem aqui, ó, menos 2 seno. E aqui eu tenho menos seno e 2, né, multiplicado. Então, eu posso colocar em evidência. Quem é que eu posso colocar em evidência aqui? O menos 2 seno. Então, eu vou colocar o menos 2 seno em evidência, porque ele aparece aqui e ele aparece aqui, ó, nessa outra multiplicação. Então, essa minha derivada aqui, eu posso arrumar ela e deixar ela assim. Isso aqui vai ser menos 2 vezes seno. Ó, isso aqui eu coloquei em evidência. Se eu coloquei em evidência, aqui vai ficar 1. E aqui, ó, se eu tirei o menos 2 seno, vai ficar só o cosseno. Então, vai ficar 1 mais cosseno. Então, a minha função derivada, na verdade, ela é esta função aqui, menos 2 seno, vezes essa função aqui, 1 mais cosseno. Então, a primeira coisa que você faz é derivar. A segunda coisa que você faz é fazer o estudo do sinal. Mas é o sinal da derivada, não da função, da minha derivada. Okay? Então, eu vou estudar o sinal dessa função aqui. Só que essa função é a multiplicação dessa função com essa função. Então, o que eu faço? Eu estudo o sinal dessa função, estudo o sinal dessa e depois multiplico os sinais. É isso que eu vou fazer agora. Então, ó, vou colocar bem aqui. Eu vou estudar o sinal primeiro para menos 2 seno. Vamos lá. Vou colocar aqui. Menos 2 seno. Isso aqui não vai dar muito espaço, né? Vou fazer mais aqui embaixo. Então, vou fazer aqui. Então, aqui, ó, eu vou colocar o menos 2 seno. E aqui embaixo eu vou colocar 1 mais cosseno. Eu quero estudar o sinal dessas duas funções separadamente. Desce e desce. Então, aqui eu vou fazer um diagrama. Aqui eu vou fazer um diagrama, uma flecha, né? Só que o meu intervalo, ó, é só de 0 a 2π.
Então, é esse intervalo que eu estou considerando. É de 0, colocar o 0 aqui, até 2π. 2π está para cá. 2π está aqui. Pronto. Ok, pessoal, não se apavorem, tá? Pessoal, isso aqui é uma função trigonométrica. E agora, se você trabalhar com função polinomial, calma, que você sabe trabalhar com função trigonométrica. Só a gente pensar um pouquinho, olha só. Eu quero estudar o sinal dessa função aqui, 2 vezes seno. Olha só para a função seno por enquanto. Perceba que o meu intervalo de 0 é 2π. Então, é a circunferência toda, né? É uma volta completa numa circunferência. Se eu tivesse aqui, ó, estou dando aqui, ó, uma volta completa. Pessoal, no primeiro quadrante, o seno é o quê? Positivo ou negativo? Positivo. E no segundo quadrante? Positivo também. Então, o seno, ele é positivo de 0 até quanto? Até π. Então, eu vou marcar o π bem aqui, ó. Vou marcar o π. Eu sei que o seno, ele é positivo daqui até aqui, de 0 até π, primeiro e segundo quadrante. Só que aqui não é seno, ó, é menos 2 vezes seno. Então, esse menos aqui vai inverter o sinal, né? Então, se o seno ele era positivo de 0 a π, o menos 2 seno vai ser o quê? Vai ser negativo. Então, daqui para cá, ó, essa função é negativa. Beleza. Daqui para cá, ó, de π até 2π, eu estou no terceiro e no quarto quadrante. A função seno aqui é o quê? É negativa. Só que a função menos 2 seno vai ser o contrário, vai ser o quê? Positivo. Então, está aqui. Pronto, estudei o sinal para essa minha função nesse meu intervalo. É só isso. Então, é só você entender direitinho o que é a função seno, que você consegue estudar o sinal sem dificuldade nenhuma. Ah, professor, e essa daqui, e agora? Calma, essa aqui é mais fácil ainda. Você vai entender por quê. Você tem aqui, ó, 1 mais cosseno. Tu quer estudar o sinal dela. Só que tem um porém. A função cosseno, ela é limitada entre o quê e o quê? Entre menos 1 e 1. Então, presta atenção. Se a função cosseno está entre menos 1 e 1, essa função aqui, ela pode ser negativa? Sim ou não? Pensa só. Vou colocar aqui embaixo, ó. Você sabe, né? Você já usou muito isso aqui no teorema do confronto, que a função cosseno, ela está entre menos 1 e 1. Só que a minha função não é cosseno, é cosseno mais 1, né? Então, se eu somar mais 1 aqui, mais 1 aqui, mais 1 aqui, aqui vai ficar 0, ó, 0, menor ou igual que 1 mais cosseno, que é menor ou igual que 2. Então, olha só, essa função aqui também é limitada, entre 0 e 2. Quer dizer que essa função aqui pode assumir valores negativos? Não. O mínimo que ela pode conseguir é o 0, que o 0 não é positivo nem negativo, mas negativo ela não pode. E quando é que ela vai atingir o 0, essa função aqui? É quando o cosseno for menos 1, né? Quando é que o cosseno é menos 1? Quando ele é cosseno de π. Então, ó, justamente no π é quando essa função aqui vai ser 0. Mas em qualquer outro ângulo daqui para cá, ó, quanto é que vai ser essa função? Positivo ou negativo? Positivo. Então, essa função aqui, ela nunca é negativa, pelo fato do cosseno ser limitado. Ela nunca é negativa. O mínimo que ela consegue alcançar é 0, que é quando o cosseno é π. Então, por isso que eu coloquei aqui, quando o ângulo é π, né? Por isso que eu demarquei aqui. Mas para cá e para cá é tudo positivo. Ok? Tá. Então, ó, estudei o sinal das duas, da função de cima e da função de baixo. Só que a minha derivada, ela é um produto dessa com essa. Então, eu vou colocar a minha função derivada aqui embaixo, ó, f'. Vou colocar f', vou marcar aqui o 0, vou marcar aqui o π e vou marcar aqui o 2π. Ora, já que a minha derivada é a multiplicação dessa com essa, então eu posso só multiplicar os sinais. Então, aqui, ó, negativo vezes positivo dá o quê? Negativo. Então, daqui para cá, a derivada é negativa. E aqui, positivo com positivo vai dar o quê? Positivo. Então, a minha função derivada, ela vai ser negativa de 0 a π e positiva de π até 2π. O que isso significa com relação à minha função? Vamos ver. Isso é o nosso teorema, né, que vocês viram na aula passada. Olha só. Se daqui para cá a derivada da função é negativa, quer dizer que nesse mesmo intervalo a função é o quê? Decrescente. Então, daqui para cá, a minha função ela decresce. Se de π até 2π a minha derivada é positiva, quer dizer que nesse mesmo intervalo a minha função é o quê? Crescente. Tá? Então, você relaciona o sinal da sua derivada
com o fato da sua função decrescer ou crescer. Se a minha derivada é negativa, significa que a minha função também é negativa aqui? Sim ou não? Não necessariamente. Você pode ter uma função que decresce, mas ainda assim a imagem dela ser positiva. Por exemplo, x ao quadrado. Você tem a função x ao quadrado. Ó. A função x ao quadrado é assim, né? Em algum momento ela é negativa? Essa função? Não. Mas daqui para cá ela não está decrescendo, daqui para cá a derivada dela é negativa. Só que ela não é negativa. Tá? Então, preste atenção. O fato do sinal da derivada ser negativo não quer dizer que a sua função também é negativa. Pode ser que sim, mas pode ser que não. Então, o que eu estou relacionando aqui não é o sinal de uma com o sinal da outra. Não. O que o teorema relaciona é que se a derivada é negativa, então a minha função é decrescente. É isso que ele diz. Uma função pode decrescer e ainda ser positiva. Claro, se ela decrescer para sempre, até mais infinito, uma hora ela vai ser negativa. Tudo bem. Mas não quer dizer que ela sempre vai ser negativa. E se a derivada é positiva, então a minha função é crescente. É isso que eu estou relacionando. É o fato de decrescer ou crescer. Tá bom? E só, né? Acabou a questão. Então a minha função, ela decresce daqui para cá e ela cresce daqui para cá. Aí eu posso escrever assim, né? A minha resposta. Logo, f, que é a minha função, ela cresce. Em qual intervalo? Em π até 2π. E decresce em, intervalo que ela decresce é 0 até π. Só, acabou. Fez as contas, agora é só escrever aqui onde você chegou. Tá? Alguma dúvida? Tranquilo, né? Esse assunto é muito fácil, mas é fácil mesmo. É para ser fácil mesmo. Então, olha só, olha o gráfico aí da minha função. Esse é o gráfico dessa função, ó. De 0 até π, que é 3,14 aproximadamente, né? Ó, o que está acontecendo? A sua função ela está diminuindo, ó, daqui para cá. Chegou em π, de π até 2π, olha só, a sua função começa a crescer, que foi o que a gente concluiu aqui, resolvendo essa questão. Ok? Então é isso. Vamos agora falar de um teste da primeira derivada. O que é o teste da primeira derivada, gente? Olha só. A gente aprendeu em aulas passadas que toda vez que você tem um ponto crítico, né, se você tem um ponto crítico e a função é derivável naquele ponto, o que significa? Se você tem um ponto crítico e a função é derivável naquele ponto, então o que está acontecendo lá? Então, a derivada naquele ponto crítico é igual a 0. Não esqueça. Tanto que, aulas passadas, né, se eu queria achar o ponto crítico de uma função, o que eu fazia? Eu derivava e igualava a 0. Não era isso que eu fazia? Só que tem um porém. Todo ponto crítico é de máximo ou de mínimo? Não necessariamente. Então, eu preciso de algum critério que me diga quando é que um ponto crítico ele é de máximo ou de mínimo. Tá? Então, eu preciso de um critério, alguma coisa que me diga, olha, eu achei um ponto crítico e esse ponto, eu já sei que ele é de máximo ou de mínimo. Mas como é que eu sei? Por esse critério que eu vou aprender agora, que é o teste da primeira derivada. Então, o teste da primeira derivada nada mais é do que um teste para você descobrir se um ponto crítico é de máximo ou de mínimo local. Tá? Então, vamos ver aqui o teorema. Diz assim, ó. Suponha que C seja um ponto crítico de uma função. Se a derivada da função ela mudar de positivo para negativo justamente em C, então é porque C é um máximo local. Se a derivada mudar de negativo para positivo em C, é porque C é um mínimo local. O que eu estou querendo dizer, gente? Olha só. Eu estou querendo dizer, por exemplo, aqui, ó, vamos para cá. Aqui em π, olha só, quando x é igual a π, eu tenho uma transição no sinal da minha derivada, certo? E π é justamente quando a minha derivada é 0. Quer ver? Ó? Quem é a minha derivada? A derivada é isso aqui, ó, menos 2 seno, 1 mais cosseno de x. Só que pega para x igual a π. Isso aqui vai zerar, isso aqui vai zerar, isso aqui vai ser 0. Então, π é um ponto crítico. Além disso, π é um ponto crítico. Antes de π, a minha derivada que era negativa e depois é positiva. Então, eu posso afirmar que, nesse caso aqui, esse x igual a π, ele é um mínimo local. Se fosse o contrário, se aqui fosse positivo e aqui negativo, é porque π era o máximo local. Ó, professor, mas eu vou me confundir. Não vai, porque é fácil. Ó. Porque olha para cá.
Se aqui era negativo e depois virou positivo, quer dizer o quê? Que a tua função decrescia, depois começou a crescer. Então, ó, se antes desse ponto a tua função diminuía, chegou nesse ponto ela começou a crescer, então o que que formou aqui? Formou tipo um vale, né? Então formou um mínimo local. Se fosse o contrário, se antes desse ponto a tua função crescia, chegou nesse ponto ela começou a decrescer, então o que que formou aqui? Formou tipo um topo de uma montanha. Então isso é o máximo local. Então na dúvida, né? Olha aqui para baixo, ó. Então está aqui, ó. Ela decrescia, depois começou a crescer nesse ponto. Então aqui formou um vale. Quer dizer que x igual a π é um mínimo local. Se fosse o contrário, ó, ela ia crescer e depois diminuir. Ia formar tipo um topo de uma montanha. Então x igual a π ia ser o máximo local. Então, para você não se confundir, você só faz essa analogia aí do que decrescia antes, se crescia ou decrescia. Claro que se por exemplo, aqui é um crítico, aqui era positivo, aqui, por exemplo, aqui, ó, para essa função aqui, essa daqui. π é um crítico, né? Porque π0 é essa minha função aqui. Só que se eu fosse olhar só para essa função aqui, só para essa daqui, antes de π era positivo, depois de π era positivo. Então não teve mudança de sinal aqui. Então π não é de máximo nem de mínimo local. O que ele é, professor? Calma que a gente vai ver ainda hoje. Ele é um ponto de inflexão. Tá? Mas, enfim, vamos por enquanto ficar com essas informações aqui. Ó. Então, se a minha derivada antes de ser a positiva, depois era negativa, é porque C é o máximo local. Se for o contrário, C é o mínimo local. É só isso que eu teste da primeira derivada. É só estudar o sinal da sua primeira derivada. E aí você vai descobrir se o ponto é de máximo ou de mínimo local. Ou se não é nenhum nem outro. Por exemplo, vamos determinar os intervalos de crescimento e decrescimento dessa função aqui e, ao mesmo tempo, dizer quais são os seus extremos relativos. Então, vamos lá. Então, deixa eu passar para esse quadro aqui. Ó, a função é 2x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 36x. Então, vamos ver aí quais são os pontos críticos dessa função aí. f de x é igual a 2x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 36x. Pronto. Numa questão dessa, eu quero saber onde ela cresce e onde ela decresce. E, ao mesmo tempo, onde é ponto crítico. Então, a primeira coisa que eu faço é o quê? É derivar. Então, nem pense duas vezes. Sai logo derivando a função para você ter aí a outra função, né? Então, ó, derivando isso daqui vai ser, esse 3 desce, né? Então, vai ficar 6x ao quadrado. Esse 2 desce, você vai ter 6x, e aqui vai ficar só um menos 36. Essa é a sua função derivada, só que dá para melhorar ela, né? Então, eu vou colocar o 6 aqui em evidência, ó. Então, a minha derivada, ela vai ser, colocando 6 em evidência, x ao quadrado mais x menos 6. Tá? Essa que vai ser a minha função derivada. Beleza. Então, o que eu quero agora é estudar o sinal para essa minha função aqui. Só que, para eu estudar o sinal dessa minha função aqui, ó, ela é do segundo grau, ela é uma parábola. Então, eu quero saber quais são as raízes dela. Só que, para eu achar a raiz dela, o que eu faço? Eu igualo a zero. E no momento que eu achar as raízes são o quê? O ponto crítico da minha função. O que é um ponto crítico, gente? É um ponto onde ou a derivada é zero, ou a derivada não existe naquele ponto. Só que isso aqui é uma função polinomial. Então, ela é derivável em todos os pontos. Então, o único tipo de ponto crítico aqui é quando a derivada é zero. Ok? Então, eu vou igualar isso aqui a zero, para achar os pontos críticos. Aliás, deixa eu só... Mas eu vou fazer assim, ó. Vou escrever aqui. Então, a primeira coisa que eu quero agora é o ponto crítico. Então, para eu achar o ponto crítico, eu vou igualar isso aqui a zero. Então, ó, eu vou igualar o meu f' a zero. Só que quem é f'? É isso daqui. Tá? Só que ó, o 6 não vai fazer diferença, né? Mas tá, vou colocar ele aqui. Vai ficar 6 vezes x ao quadrado menos x menos 6 igual a zero. Então, eu tenho que resolver essa minha equação aqui. Lógico que para isso aqui zerar, o que está aqui dentro que tem que zerar. X ao quadrado menos x menos 6. Opa, é mais x, né? Pronto, mais x. Aí, nesse momento aqui, o que você pode fazer? Você pode usar Bhaskara, você pode fazer o que você quiser para achar as raízes dessa função. Tá? Para a gente não perder muito tempo, a gente vai por, sabe aquele macetezinho, né? Pense em dois números que multiplicando dá menos 6 e a soma deles dá menos isso daqui. Vocês lembram disso? Ou então vai chutando mesmo, ó, por exemplo. Jogo 1 aqui, né? 1 obviamente não resolve, mas jogo 2. Olha,
2 ao quadrado mais 2 é 6. Menos 6 dá 0. Então, já achou uma raiz. Uma das raízes é 2. Então, agora, pensa no número que multiplicando por 2 dá menos 6. Menos 3. Né? Menos 3 também resolve. Ó. Menos 3 ao quadrado dá 9. 9 menos 3 menos 6 dá 0. Pronto, achei a raiz. A raiz é 2 e menos 3. Ah, professor, mas e na prova? Claro que na prova você pode fazer baixo. Isso aqui é só para a gente não perder muito tempo, tá, gente? Mas isso aqui é Bhaskara normal. Então, as raízes, ó, a primeira é menos 3 e a segunda é 2. Ah, então, menos 3 e 2 resolve essa minha equação aqui. Ou seja, menos 3 e 2 são os pontos críticos para essa minha função aqui. Agora que eu achei o ponto crítico, eu vou fazer o estudo do sinal para a minha derivada. Então, vamos lá. O segundo passo agora é o estudo do sinal. Bom, no estudo do sinal, eu vou colocar aqui a derivada, né? Vou fazer aqui a minha flechinha. Vou colocar aqui a minha função, fazer aqui a minha flechinha. Então, olha só. A minha função derivada é uma equação de segundo grau, certo? Eu vou marcar as raízes dela, ó. É menos 3 e 2. Então, eu vou marcar bem aqui o ponto menos 3 e bem aqui o ponto 2. Aqui embaixo já vou marcar o ponto menos 3 também. E aqui eu já vou marcar o ponto 2. Essa função do segundo grau ela é uma parábola com cavidade para cima ou para baixo? Para cima, né? O y é positivo. Então, se eu fosse traçar o gráfico dela, ia ser mais ou menos assim, ó. Vou colocar pontilhado ele aqui, ó, só para a gente enxergar melhor isso daqui, ó. Então, o gráfico para a minha função derivada seria mais ou menos isso daqui. Quer dizer que, antes de menos 3, a minha função era positiva ou negativa? Positiva, ó. A imagem dela está acima do eixo x, então é positiva. Entre menos 3 e 2, a minha derivada é o quê? Positiva ou negativa? Negativa. Perceba que a imagem dela aqui está abaixo do eixo x. Então, aqui é negativo. E depois de 2? Positivo de novo, porque ó, a imagem dela volta a ficar acima do eixo x. Então, esses são os sinais para a minha derivada. Só que eu já sei, né? Se daqui para cá a derivada é positiva, quer dizer que a minha função daqui para cá é o quê? É crescente. Se daqui para cá é negativa, quer dizer que daqui para cá a função é o quê? Decrescente. E se daqui em diante é positivo de novo, é porque daqui em diante a minha função cresce de novo. Então, está aqui. A minha função cresce aqui, aqui e decresce aqui. Então, pelo teste da primeira derivada, mas calma, deixa eu colocar primeiro assim, f cresce. Em quais intervalos da f cresce? Está crescendo de menos infinito até menos 3, menos infinito até menos 3, união com 2 até mais infinito. Ok? Tá, e a minha função ela vai decrescer, f decresce, em... É só nesse intervalo aqui que ela decresce, né? Então é de menos 3 a 2. Coloca menos 3 até 2. Pronto, esses são os intervalos de crescimento e decrescimento. Agora eu quero saber quais são, quem é máximo e quem é mínimo local. Eu vou usar o teste da primeira derivada. Então, deixa eu apagar aqui. Só que aí ficou fácil agora, né? Gente, uma observação, tá? Olha, a derivada dela, ela é do segundo grau, ela é uma parábola. Mas perceba que essa parábola não é o gráfico da minha função mesmo, é o gráfico da minha função derivada, tá? Não vamos se confundir com isso daí. Ok, o último passo é o teste da primeira derivada. Então, pelo teste da primeira derivada, ó, eu tenho dois pontos críticos, menos 3 e 2. Em menos 3, antes a função crescia, depois ela começou a decrescer. Então, menos 3 é o quê? É um máximo local, né? Olha, crescia, depois começou a decrescer. Ó. Então, formou tipo um topo aqui. Ó. Então, menos 3 é um máximo local. Então, x igual a menos 3 é máximo local. E x igual a 2, gente. Olha só, antes de x igual a 2, a função decrescia, depois ela começou a crescer. Então, formou mais ou menos aqui, ó, um valezinho. Né? Então, x igual a 2 é o mínimo local. E pronto, acabou. Acabou a questão.
Alguma dúvida? É só isso, o teste da primeira derivada é só isso. Você estudar o sinal e ver aí se é máximo ou é mínimo local. Não esqueça que esse teste aqui, ele te diz que é máximo e mínimo locais, tá, gente? É local, não é global. Tanto que aqui nessa função, ó, você pode ver, isso aqui não é a questão, mas, por exemplo, você perguntar assim, essa função aqui, ela tem um máximo global? O que vocês acham? Tem máximo global? Não, né? Sabe por que não tem? Porque daqui em diante a função só cresce, ó, ela cresce infinitamente. Então não tem máximo global. Ela tem mínimo global? Mínimo global? Não também, né? Por quê? Porque antes de menos 3, a função ela só crescia, ó. Então ela veio aqui de baixo, aqui do menos infinito. Até chegar aqui, daqui que ela diminuiu e daqui ela aumentou de novo. Tá? Então essa função não tem máximo nem mínimo global, mas ela tem máximo e mínimo locais. Como é que eu sei? Teste da primeira derivada. Tá? Isso é muito importante na hora de traçar gráficos, que vai ser a nossa próxima aula. Tá? Mas então entenda que isso aqui você vai usar bastante, inclusive na sua prova. Tá? Você tem que saber esse teste aí. Olha o gráfico dela aí, ó, da função mesmo. Então, ó, perceba aqui, de menos infinito até menos 3, olha só, a função ela cresceu. De menos 3 até 2, a função decresceu. E de 2 até mais infinito, a função ela cresceu. Tá? Então, x igual a menos 3 é um máximo local, perceba aqui, ó, e 2 é um mínimo local. Então, tudo certo. Próximo. Olha só. Determine os intervalos de crescimento e decrescimento da função x² vezes e elevado a menos x e os seus extremos relativos. Então, vamos lá. Olha, essa daí é bem legal. Essa questão aí. Isso aqui é o exemplo 2, né? Tá, no exemplo 2, eu tenho esta função aí. É a mesma coisa, eu quero achar os extremos dela, onde é máximo local, onde é mínimo local, onde é que ela cresce, onde é que ela decresce. A minha função é x² vezes e elevado a menos x. A primeira coisa que você faz é o quê? Derivar, nunca esqueça, tá? Então, você tem aqui a função, você deriva. Então, ó, derivei a minha função. Isso aqui é um produto, então eu vou derivar primeiro esse daqui. A derivada de x² é 2x, vai ficar 2x vezes e elevado a menos x, mas, agora eu vou conservar esse daqui, né, regra do produto, e vou derivar esse daqui. Qual é a derivada desse daqui? Isso aí, é menos e elevado a menos x. Por quê? Regra da cadeia, ó. Eu vou derivar o de fora, que é a função e elevado a u, vai ficar o próprio e elevado a u, então vai ficar e elevado a menos x. Só que eu vou ter que multiplicar com a derivada que está aqui dentro. Qual é a derivada de menos x? É menos 1. Então, aqui vai dar menos 1. Tá? Aí, esse menos 1 só vai mudar o sinal daqui. Tá? Mas a derivada mesmo é essa daqui. Tá, mas dá para melhorar. Dá para melhorar isso daí. O que eu vou fazer agora? Aqui eu tenho e elevado a menos x, aqui eu tenho e elevado a menos x. Então, olha só como é que vai ficar. Isso daqui eu vou escrever assim. 2x sobre e elevado a x. Aqui vai ficar menos, né? E aqui eu vou escrever x² sobre e elevado a x. Tá? Assim vai ficar. Então, já que eu tenho o mesmo denominador, eu posso só subtrair esse desse. Então, a minha derivada, vou desenhar aqui para o lado, a minha derivada vai ficar assim, ó, gente. Ó, eu já vou fazer duas coisas aqui. Aqui é o mesmo denominador, então só vou subtrair esse desse. Aqui eu tenho x, aqui eu tenho x. Então, aqui em cima eu vou colocar x em evidência. Então, a minha função derivada vai ficar assim, ó. F' vai ser x vezes 2 menos x, tudo isso dividido por e elevado a x. Tá? Aqui eu só fiz conservar o denominador e subtrair lá em cima, só que em cima eu coloquei o meu x em evidência. Lembrando que isso aqui é 2x menos x². Agora eu vou estudar o sinal para essa minha função. Encontrar os pontos críticos. Vamos encontrar logo o ponto crítico, né? Então, ó, para ponto crítico, eu vou igualar isso aqui a zero. Uma pergunta para vocês. Vamos voltar aqui para a função. Qual é o domínio dessa função aqui? Qual é o domínio dela? Tem alguma restrição para ela? Porque assim, ó, isso daqui você pode escrever como sendo
x² sobre e elevado a x, né? Isso aqui é denominador. O denominador não pode ser zero. Então, qual é o domínio dela? Todos os reais. Por que todos os reais? Porque apesar desse daqui não poder ser zero, mas essa função aqui, e elevado a x, ela assume valor zero? Não. A função e elevado a x, ela não assume valor zero. Como é que é o gráfico dela? Lembra? O gráfico dela é assim, né? Ela começa aqui, ela não encosta aqui no zero e faz assim. Ela sempre tem uma imagem o quê? Positiva. Tá? Então, ela nunca é zero. Então, pronto. Domina aqui todos os reais. Tá, volta para cá, então. Eu quero resolver isso aqui. Ó. Eu quero que isso aqui seja igual a zero. Óbvio que numa fração, só quem pode ser zero é o numerador. Então, tá aqui. Ó, tem uma multiplicação. E aqui eu já consigo achar como é que vai ser zero isso daqui, né? Se x for igual a zero, isso aqui vai zerar. Acabou. Então, x igual a zero é um ponto crítico. x1 igual a zero é ponto crítico. Além disso, ó, se x for igual a 2, aqui vai ficar 2 menos 2, que é zero, e também vai zerar a minha fração. Então, para x igual a 2, eu tenho outro ponto crítico. Ah, professor, mas como é que eu vou saber isso daqui? Olha, não esquece que esse numerador aqui é essa função, 2x menos x², né? É uma função do segundo grau. Então, se você quiser, aplica a Bhaskara aqui, que você vai achar essas duas raízes. X igual a 0, x igual a 2. Ok? Então, pronto, achei o ponto crítico. Próximo passo agora é estudar o sinal para essa minha função aqui. Então, vamos lá. Estudo do sinal. Para eu estudar o sinal dessa função, não esqueça que essa função aqui é a divisão dessa por essa. Então, eu vou estudar o sinal dessa e dividir pelo sinal dessa daqui. Tá? Então, aqui eu vou colocar assim, x vezes 2 menos x. E aqui embaixo eu vou colocar e elevado a x. Aí, para cá eu vou fazer uma flecha. E para cá eu vou fazer uma flecha. Só que não esqueça que isso aqui é 2x menos x², tá? Então, aqui eu já sei que 0 e 2 são pontos críticos. Vou fazer logo aqui para a minha derivada. E vou fazer logo aqui para a minha função também. Aí eu vou marcar aqui o meu ponto x igual a 0 para todo mundo. Esse aqui vai ser o x igual a 0. Que eu estou marcando aqui. E aqui vai ser o meu x igual a 2. Então, vou marcar aqui, aqui e aqui. Só que isso aqui é o meu 2. Pronto. Gente, isso aqui é uma função de segundo grau. Como é o gráfico dela? Uma parábola. Essa parábola tem concavidade para cima ou para baixo? 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 Para baixo. Para baixo, porque ó, aqui é 2x menos x². É menos x². Então, o a é menos 1. Então, a concavidade é para baixo. Então, tá. Então, o gráfico dela é mais ou menos assim, ó. Assim. Então, antes de 0, a minha função é o quê? Positiva ou negativa? Negativa. Muito bem. Tá aqui. Entre 0 e 2, a minha função é o quê? Positiva. Tá aqui a imagem da ação dx. E depois de 2, a minha função é negativa. Pessoal, e essa função aqui, elevada a x? Ela tem algum ponto que ela é negativa? Não, né? Eu desenhei o gráfico dela, tá bem aqui, ó. Esse é o gráfico dela. Tem algum ponto que ela é negativa? Não. Tem algum ponto que ela é zero? Também não. A imagem dela está sempre acima do eixo x. Então, ela é sempre positiva para todos os pontos. Então, aqui é positivo, aqui é positivo, aqui é positivo. Quer dizer, quem vai influenciar o sinal da derivada é só essa função de cima aqui. Ó. Quando multiplica menos com mais dá menos, mais com mais dá mais, menos com mais dá menos. Ou seja, nesse intervalo aqui, de menos infinito até zero, a sua função ela decresce, porque a derivada é negativa. Daqui para cá, a função cresce, porque a derivada é positiva. E daqui em diante, a minha função volta a decrescer, porque a minha derivada é negativa. Ok? Então, pronto, terminou. Agora é só escrever aqui o resultado. Ó. Então, perceba que o f, ele cresce de 0 a 2. F cresce no intervalo de 0 a 2. E f decresce no intervalo de menos infinito até 0, união, aqui, com 2 até mais infinito.
Ok? Além disso, ó, pelo teste da primeira derivada, teste da primeira derivada. Antes de zero, a minha função decresce. Depois de zero, a minha função começa a crescer. Então, esse zero é o quê? É o mínimo ou o máximo? É o mínimo, né? A função decrescida, depois ela começou a crescer, ó. Então, formou um vale. Então, x igual a zero é o mínimo local. Então, eu vou escrever aqui, ó. X igual a zero é um mínimo local. E antes de 2, a minha função crescia, depois ela começou a decrescer. Então, x igual a 2 é o quê? É o máximo local. Então, x igual a 2 é máximo local. Perceba que não temos outro ponto crítico, porque essa função é derivável em todos os pontos. Então, está aqui, eu só tenho esses dois pontos críticos, onde esse daqui é mínimo local e esse daqui é máximo local. E acabou, é só isso. Tá? Então, o primeiro passo, você deriva. Segundo passo, acha ponto crítico. Terceiro passo, estuda o sinal. E quarto passo, escreve aqui os resultados. Aplica o teste da primeira derivada e vê quem é máximo e quem é mínimo local. Tá bom? Ok. Ó, tá aqui o gráfico da minha função. Perceba aqui, de menos infinito até zero, a minha função, ela decresce. Chegou bem aqui. De 0 até 2, a minha função está crescendo aqui, ó, daqui para cá. E de 2 até mais infinito, ó, a minha função só agora decresce, que foi o que a gente achou aqui. Ok? Então tá. Então vamos fazer isso daí, ó. Determine os intervalos de crescimento e decrescimento dessa função. X sobre x² mais 1 em seus extremos. É o que a gente já está fazendo aqui, né? Então vai ser a mesma história. Deriva, acha ponto crítico, estuda o sinal, tudo mais. Olhem para essa função aí. Eu quero que vocês me digam qual é o domínio dela. Veja bem, né? Você tem uma divisão. Você sabe que numa divisão o denominador não pode ser zero. Então, qual é o domínio dela? Deixa eu escrever aqui a função. F de x é igual a x sobre x² mais 1. Qual é o domínio dela? Todos de reais, né? Por que todos de reais? Porque apesar do denominador não poder ser zero, mas isso daqui nunca vai ser zero. Por quê? Porque x² é sempre o quê? Maior ou igual a zero, né? Ele nunca é negativo. Ó, se x² é sempre maior ou igual a zero, então x² mais 1 vai ser sempre maior que zero. O mínimo que ele alcança aqui é 1. Tá? Então aqui não tem restrição também, são todos reais. Beleza. Então agora vamos derivar isso daí, gente. Primeiro passo, né? Deriva. Só que isso aí é uma divisão, então vamos aplicar a regra do quociente. E eu estou fazendo bem rápido, porque vocês já estão cansados dessas regras, né? Então vamos lá. Deriva de cima, que vai dar 1, vai ficar 1 vezes o de baixo sem derivar. X² mais 1. Menos, que é da própria regra, o de cima sem derivar, que é x, vezes a derivada de baixo. Só que a derivada de baixo é 2x. Então, eu vou até tirar esse parênteses daqui, que eu não vou precisar dele. Aqui vai ser 2x. Tudo isso, ó, dividido pelo denominador ao quadrado. Então, vai ficar x² mais 1 ao quadrado. Aí tá, pronto. Só que aqui dá para eu arrumar mais, né, para deixar mais bonito. Então, ó, a minha derivada, ela vai ser igual. Aqui é x². Aqui é 1, então soma esse parênteses. Então, aqui vai ficar x² menos 2x². Então, x² menos 2x² vai ficar menos x². Aqui vai ficar mais 1, dividido por x² mais 1 ao quadrado. Ó, não dá para cortar aqui, tá, gente? Que aqui é menos x mais 1. Então, aqui fica assim mesmo. Então, essa é a minha função derivada. É a função menos x² mais 1. Agora, eu vou achar os pontos críticos para ela. Ou seja, eu vou igualar isso aí a zero. Eu vou igualar a minha derivada. Vou colocar aqui já. Está igualando isso aqui a zero. Só que, lógico, quando eu igualo isso aqui a zero, o denominador não pode ser zero. Então, toda vez que se eu digo que uma fração é igual a zero, é porque é o numerador que é igual a zero. O denominador nunca vai ser zero. Até porque nem dá, né? Isso aqui vai ser sempre maior que 1, maior ou igual a 1. Beleza, então, só quem pode ser zero é esse daqui, ó, menos x² mais 1. Então, vai ficar menos x² mais 1 igual a zero. Mais uma vez,
Os pontos críticos nesse caso aqui é só os pontos em que a derivada é zero mesmo, que a função ela é derivável em todos os pontos. Beleza. Aí resolve isso daqui, né? Função do segundo grau. A mesma coisa, Bhaskara, delta, menos b, mais ou menos raiz de delta. Ou então faz direto, né? Passa esse menos 1 para lá. Isso aqui vai dar mais ou menos 1. Tá? Isso aqui ó, vai ficar x ao quadrado igual a 1. Então, x vai ser igual a mais ou menos 1. Tá? Perceba que se x for 1, aqui vai ficar menos 1 ao quadrado mais 1 é 0. Se x for menos 1, aqui vai ficar menos 1 ao quadrado, que é 1. Com esse menos aqui, menos 1 mais 1, igual a 0. Então, está aqui. Dois pontos críticos, que é 1 e menos 1. Eu vou escrever assim. Deixar para separar. Deixar assim. x1 igual a menos 1. x2 igual a 1. Agora, o outro passo é fazer o estudo do sinal. Então, vamos lá. Estudo do sinal da minha função derivada. Estudo do sinal. Então, olha só. Eu vou colocar aqui a minha função derivada e aqui embaixo eu vou colocar a minha função. Então, vamos lá. Eu vou marcar aqui meus pontos críticos, que é menos 1 e 1. Então, eu vou colocar aqui menos 1. Aqui embaixo eu vou colocar menos 1. E aqui eu vou colocar meu ponto 1, que aqui embaixo também vai ser 1. Perceba, ó. Aqui eu estou fazendo direto, gente, porque a minha derivada é isso daqui, né? O denominador é sempre positivo, não é verdade? Então, o sinal dessa derivada aqui vai obedecer ao sinal dessa função aqui, ó, menos x quadrado mais 1. Só que essa função aqui, menos x quadrado mais 1, ela é o quê? Uma parábola com cavidade para onde? Para baixo. Então, esta função aqui, ó, ela é assim. Onde aqui, ó, eu tenho a raiz menos 1 e 1. Quer dizer que daqui para cá a minha função vai ser negativa, daqui para cá positiva, daqui para cá negativa. Então é isso que vai se repetir aqui, já que o denominador ele vai ser sempre positivo. Então a minha função derivada daqui para cá vai ser negativa, daqui para cá positiva e daqui para cá negativa. Ora, se daqui para cá é negativa, quer dizer que a minha função, o que acontece aqui com ela? Ela decresce. Então, aqui ela vai decrescer. Daqui para cá, como é positivo, ela vai crescer. E daqui em diante, ela vai decrescer de novo. Então, pronto. Então, f cresce de menos 1 a 1. F decresce de menos infinito até menos 1. E de 1 até mais infinito. Agora é só escrever o que eu achei, né? E aplicar o teste da primeira derivada. Não é nem por ter apagado isso aqui, né? Mas tá. Poderia ter reaproveitado. Então, vamos lá. Olha só, eu vou aplicar logo o teste. Antes de menos 1, a minha função decrescia, depois ela começou a crescer. Então, menos 1 é o quê? É o máximo ou o mínimo local? É o mínimo local. Então, x igual a menos 1 é mínimo local. E aqui, ó, antes de 1 ela crescia, depois começou a decrescer. Então, 1 é o quê? Máximo ou mínimo? É o máximo local. Então, x igual a 1 é máximo local. Então, pronto, está aqui. Além disso, né, f cresce. Já vou colocar aqui embaixo. F cresce no intervalo de menos 1 até 1 e f decresce. Perceba que aqui é a mesma coisa, né? Assim não muda. Só muda a função mesmo. Então, f decresce de menos infinito até menos 1, união com 1 até mais infinito. Acabou. Essa que é a minha questão. Ok, vamos ver aqui o gráfico dela. Está aqui, ó. Olha o gráfico dela. Então, de menos infinito até menos 1, a minha função ela decrescia, ó. Foi o que a gente descobriu ali, né? De menos 1 até 1, a função cresce, e de 1 até mais infinito, a função decresce. A gente percebe o seguinte, ó. Nesse caso, o menos 1, ele é um mínimo global. Claro que não foi o teste que me disse isso, foi o gráfico da minha função. E no caso 1 aqui, ó, também é um máximo global. Apesar de que não foi o teste que me disse isso, foi aqui o gráfico que me disse isso, né? Mas, enfim, o teste ele não me dá um máximo mínimo local, mas olhando o gráfico eu consigo ter máximo mínimo global. Ah, professor, como é que eu vou olhar o gráfico? Como é que eu vou traçar o gráfico? Calma que a gente vai chegar lá. Você vai ter a habilidade de, a partir dessas informações aí e mais outras, você vai saber traçar o gráfico de uma função. Tá? Ok, deu para entender? Está tudo ok até aqui? Está tudo fácil? Nada complicado? Dá para tirar 10 na prova?
né? Dá para melhorar as notas, né? Bastante. Não se preocupe que na segunda avaliação, a média sempre aumenta. É sério, as pessoas elas sempre se dão bem melhor na segunda avaliação. Na terceira também, mas assim, o crescimento maior é da primeira para a segunda. Ok. Então, vamos agora para mais um assunto novo de hoje. Eu vou trocar aqui o slide. Nós vamos falar agora sobre concavidade e teste da segunda derivada. Então, tem o teste da primeira e agora a gente vai aprender o teste da segunda. Mas para aprender o teste da segunda, você precisa saber o que é uma concavidade. Eu pergunto para você, o que é concavidade? O que é concavidade, né? Se eu te falar assim, uma função em um intervalo, por exemplo, de 0 até 2, ela tem concavidade para cima. O que é concavidade para cima? O que é concavidade para baixo? O que é? Professor, concavidade para cima é isso aqui, ó. Né? Aí para baixo é isso daqui. Não, mas não dá para na hora da prova, né? Eu te pergunto, o que é concavidade para cima? É isso aqui, não dá. Tem que ter uma definição matemática, tem que ser uma coisa mais formal. Então, vamos aprender, afinal, o que é concavidade, em termos técnicos, né? Em termos de matemática. Vamos lá. Bom, para isso, ó, você tem essa função aqui. Se eu te perguntasse qual é a concavidade dessa função, o que você me responderia? Que a concavidade é para onde? Para cima ou para baixo? Para cima. Concavidade para cima. Tá. O que é concavidade? Olha só. Se eu pegar 2 pontos aqui, ó, e vou traçar a reta, ó. Isso daqui é a reta tangente a esse ponto. Certo? Opa. Isso aqui é a reta tangente a esse ponto, ó. Perceba que qualquer ponto, nesse caso aqui, essa reta vermelha, ela está abaixo da minha função que está em preto. Certo ou errado? Ó, pega esse ponto P aqui, ó, esse ponto P, traça a reta tangente nele. Agora pega qualquer ponto próximo de P. Para qualquer ponto próximo de P, a imagem da reta tangente vai estar sempre abaixo da imagem da tua função. Ok? Então pega esse ponto aqui, traça a reta tangente. Qualquer ponto próximo de P, por exemplo, pega esse X aqui, ó. Se eu fosse traçar a imagem de X na reta tangente, ia estar bem aqui, ó. E a imagem de X na minha função está aqui em cima. Então, a imagem de X na reta tangente vai estar sempre abaixo da minha função. Em outras palavras, a reta tangente ela vai estar sempre abaixo da minha função. Isso é uma concavidade para cima. Por exemplo, deixa eu desenhar aqui que acho que fica mais fácil. Então, olha só. Quando uma função tem uma concavidade para cima, está aqui a minha função. Ó. Qualquer reta tangente que você traçar aqui, ó, pega essa daqui, essa daqui não ficou legal, essa daqui. Perceba que as retas tangentes elas estão sempre abaixo da minha função. Elas não estão em cima dela. Por exemplo, olha a concavidade para cima, como é que é. Olha isso daqui. Se você for traçar uma reta tangente a esse ponto aqui, ela vai ficar assim, ó, desse jeito. Então, perceba que os pontos próximos daqui, a imagem deles na reta tangente é maior do que a imagem deles na minha função. Pega esse ponto bem aqui, ó, a reta tangente vai ficar por cima da minha função. Pega esse ponto aqui, a reta tangente vai ficar por cima da minha função. Agora, esses pontos aqui, a minha reta tangente está por baixo da minha função. Então, isso aqui caracteriza uma concavidade para cima, ou seja, a minha função está acima das minhas retas tangentes nesses pontos. Isso aqui é uma concavidade para baixo. Quer dizer que a minha função ela está abaixo das minhas retas tangentes aqui, que tangenciam esses pontos da minha função. É isso que é. Então, uma função ela pode mudar de concavidade. Por exemplo, vamos ver a minha função seno. Minha função seno é isso daqui, ó, para esse intervalo aqui, por exemplo. Tá? Olha esse pedaço bem aqui. Se eu fosse pegar esse pedaço bem aqui, ó, a minha função, ela ia estar, a minha reta tangente ia estar abaixo da minha função. Então, daqui para cá, é como se a função seno tivesse concavidade para cima. E daqui para cá? Aí, quando chega bem aqui, ó, perceba que a reta tangente começa a ficar por cima da minha função. Então, daqui para cá, a minha função seno começa a ter concavidade para baixo. Então, pode ser que as concavidades mudem ao longo da minha função. Mas entenda que concavidade ela tem a ver com essa reta tangente. Se as retas tangentes estão acima da sua função, ou seja, a sua função está abaixo delas, é porque a concavidade é para baixo. Se a tua função está acima, é porque a concavidade é
para cima. Tá? Claro que, por exemplo, nesse ponto aqui, nesse ponto que eu tracei a reta tangente, a imagem dele é igual à imagem da função, tudo bem. Mas para qualquer outro ponto que eu pegar próximo dele, a imagem na reta tangente vai estar maior do que a imagem da minha função. Ok? Isso que é uma concavidade para cima, isso que é uma concavidade para baixo. Ok. Agora você já sabe, né? O que é concavidade para cima? Ah, quando as retas tangentes elas estão acima da tua função. Né? O que é concavidade para baixo? Quando as retas tangentes estão abaixo da minha função. Pode colocar assim. Então tá aqui, ó. Você tem a sua função tangente, ó, que é a minha função t de x, que a gente chamou lá quando a gente estava falando de aproximação. E perceba, ó, que para um ponto próximo de P, esse x, o t de x é menor que o f de x, ou seja, a imagem na reta tangente é menor que a imagem na função, ou seja, a reta tangente ela está abaixo da minha função. Ou seja, concavidade para cima em um intervalo é quando a imagem na função é maior que a imagem na reta tangente. Lógico, isso para quando o ponto não é o próprio P. E a concavidade para baixo é quando a sua função, a imagem dela está abaixo da imagem da sua reta tangente. Isso para qualquer ponto diferente do P, porque em P é igual. Tá? Então, isso aqui é uma concavidade para cima, isso aqui é uma concavidade para baixo. Deu para entender? Todo mundo já sabe o que é concavidade? Então tá. Agora, o que acontece quando em um ponto a concavidade muda? Se em um ponto a concavidade mudar, ou seja, a concavidade era para baixo, depois passou a ser para cima, ou então a concavidade era para cima e começou a ser para baixo. Então, esse ponto, eu chamo ele de ponto de inflexão. Então, o que é ponto de inflexão? É quando a concavidade da função muda naquele ponto. Antes daquele ponto, a concavidade era para cima ou para baixo e depois mudou. É isso. Então, ponto de inflexão é um ponto onde a concavidade da sua função, ela muda. Ok. Por exemplo, aqui, ó. Esse ponto bem aqui é um ponto de inflexão. Por quê? Antes dele, a concavidade era para onde? Para cima ou para baixo? Antes dele, a concavidade era para onde? Para baixo, né? Ó, se você fosse traçar retas tangentes aqui, elas iam estar acima da sua função, a função ia estar abaixo dela. Depois dele, a concavidade passou a ser para onde? Para cima, porque a função começou a ficar acima da sua reta tangente. Tá? Então, este ponto aqui, que é o ponto x igual a 5, eu chamo ele de ponto de inflexão. Tá? Não esqueça isso daí. Porque eu vou pedir para vocês, quais são os pontos de inflexão? Você já tem que saber que ponto de inflexão é quando a concavidade muda. Olha essa função aqui, ó, ela já tem dois pontos de inflexão. Ela tem esse daqui, ó, e esse daqui. Perceba que nem sempre um ponto de inflexão ele é tão nítido assim, né? Por exemplo, esse daqui até que seria fácil de enxergar. Agora, esse daqui não é tão fácil assim de enxergar. É uma mudança meio que sutil aí na minha concavidade. Mas antes, aqui, ó, por exemplo, aqui, antes a concavidade era para cima, depois passou a ser para baixo. E bem aqui era para baixo antes, depois passou a ser para cima. E daqui para cá é só para cima. Tá? Então, perceba que nem sempre você consegue identificar com bastante clareza onde é o ponto de inflexão. Às vezes, você tem que ter uma boa percepção. Ou melhor, é melhor calcular mesmo matematicamente onde é esse ponto de inflexão. Como é que eu calculo? Vamos lá. Vem esse teorema aqui que é muito importante. Olha só, gente. Digamos que você tem uma função que ela é derivável até segunda ordem. Ou seja, você pode derivar ela uma, duas vezes que não vai ter problema. Toda vez que a segunda derivada de uma função é positiva em um intervalo, quer dizer que nesse mesmo intervalo, a concavidade da função é para cima. Se a segunda derivada de uma função é negativa em um intervalo, quer dizer que neste intervalo, a função tem concavidade para baixo. Então, ó, a primeira derivada, o sinal dela te dizia se a função crescia ou decrescia. A segunda derivada, o sinal dela vai te dizer se uma função tem concavidade para cima ou para baixo. Tá? Não esqueça disso. Então, vamos lá. Vamos estudar, então, essa função aqui e dizer onde é que ela tem concavidade para cima, onde é que ela tem concavidade para baixo e quais são os pontos de inflexão dela. Então, vamos lá. Bom, vou usar essa parte aqui. Então, ó, essa função é uma função polinomial. Perceba que uma função polinomial ela é derivável até quantas vezes você quiser. Ela é derivável uma vez, duas vezes, três vezes, até infinitas vezes, né? Então, não tem nenhum problema aí. Então, a gente pode estudar a concavidade dela, que é a segunda derivada, sem problema. Então, vamos lá. A minha função é essa daqui, né? f de x
é igual a x ao cubo menos 3x ao quadrado menos 9x. Bom, eu não quero saber onde é que a função cresce e onde é que a função decresce. Não, eu quero saber onde é que a função tem concavidade para cima e onde é que a função tem concavidade para baixo. Então, nesse caso, qual é o primeiro passo que você faz? Deriva, só que agora 2 vezes. Tá? Então, eu vou derivar uma vez aqui, ó. Na minha derivada, aqui vai ficar 3x ao quadrado. Esse daqui, o 2 décimos, vai ficar 6x. E aqui o x vai ser 1, né? A derivada, então vai ficar menos 9. Essa é a primeira, só que eu quero estudar a concavidade. Então, deriva de novo. Então, vamos lá. Segunda derivada é essa daqui. Aqui vai ser, ó, 6x. Esse daqui vai ser menos 6. Isso aqui vai zerar. Então, eu vou estudar o sinal da minha segunda derivada. Ela que eu quero estudar o sinal. Tá? Aí ela, ó, eu já posso escrever ela assim, da minha segunda derivada. Eu posso colocar o 6 em evidência, né? Então, ela é 6 vezes x menos 1. Tá? Ora, ela é uma função no primeiro grau. Como é o gráfico dela? É uma reta. Crescente ou decrescente? Crescente. E ela zera onde? Ela zera onde? Em x igual a quanto? X igual a 1, né? Olha aqui, ó. Ela não é 6 vezes x menos 1? Então, quando x é igual a 1, ela zera. Ah, como é que eu ia saber isso? Você pode igualar a zero aqui, não tem nenhum problema. Igualando a zero, passa o 6 para lá, depois passa o 6 dividindo, vai dar x igual a 1. Para saber qual é a raiz dela. Tá? Beleza, então olha só. Então, eu vou colocar aqui o estudo do sinal da minha função da segunda derivada. Tá? Vou estudar o sinal dela. Então, vou colocar aqui. E aqui embaixo vou colocar a minha função. Bom, eu sei que em 1, x igual a 1 ela zera. Então, eu vou marcar o ponto aqui x igual a 1. Que eu vou marcar o mesmo ponto aqui embaixo. A minha segunda derivada é uma reta crescente. Então, o gráfico dela seria mais ou menos isso daqui, né? Ou seja, antes de 1, a minha segunda derivada é o quê? Positiva ou negativa? Negativa. E depois de 1, a minha segunda derivada é o quê? Positiva ou negativa? Positiva. Então, tem isso daqui, ó. Ok. Se a minha segunda derivada é negativa nesse intervalo aqui, quer dizer que a minha função, nesse mesmo intervalo, tem o quê? Tem concavidade para baixo. Perceba que agora não estou vendo crescimento e decrescimento, estou vendo concavidade. Então, se a segunda derivada é negativa nesse intervalo, então nesse intervalo a minha função tem concavidade para baixo. Coloco assim, nesse diagrama. Se a partir de 1 a minha segunda derivada é positiva, quer dizer que a partir de 1 a concavidade é o quê? Para cima. Então, você tem, ó, isso daqui. Ok? Então, x igual a 1 é um ponto de inflexão? Sim ou não? É, porque nele, ó, muda a concavidade. Antes era para baixo, depois passou a ser para cima. Então, eu vou escrever assim, ó. F tem concavidade para cima. Eu estou escrevendo agora, mas depois a gente vai pular essas partes aqui, tá, gente? Para a gente poupar tempo. F tem concavidade para cima. Em qual intervalo? De 1 até mais infinito. De 1 até mais infinito. E para baixo, concavidade para cima nesse intervalo. E para baixo, nesse intervalo aqui, né? De menos infinito até 1. Em menos infinito até 1. Além disso, né? Esse x igual a 1 aqui, ó. X igual a 1 é ponto de inflexão. Porque nele a concavidade da minha função ela muda. É só isso. A questão só pedia isso. Ela só queria saber onde é que a concavidade era para cima, onde é que era para baixo e qual era o ponto de inflexão. Nesse caso, ela só tem um ponto de inflexão. Tá, eu não trouxe aqui o gráfico dela, mas vamos colocar aqui no GeoGebra para a gente ver o gráfico dela. Deixa eu abrir aqui. Ó, a minha função é x ao cubo menos 3x quadrado menos 9x. Aí a gente vai ver nesse ponto aí, nesse ponto x igual a 1, se a concavidade dela muda realmente. Então vamos lá. X ao cubo. Opa. X ao cubo menos 3x ao quadrado menos 9x. Então, ó,
eu vou colocar aqui x1 e f de 1. Está aqui. Então, olha só, gente. Esse aqui é o meu ponto. Em x igual a 1, o valor da minha função é menos 11. Esse aqui é o meu ponto de inflexão. Perceba que antes desse ponto A, a minha concavidade era para onde? Para baixo. E depois desse ponto A, a minha concavidade passou a ser para cima. Perceba, ó, se eu tirar isso daqui, não fica tão nítido assim onde é que é meu ponto de inflexão. Você percebe que realmente aqui uma hora mudou, porque aqui está para baixo e aqui já está para cima. Você sabe que uma hora que mudou, mas você não sabe nitidamente onde, até você calcular aí a segunda derivada e ver que na verdade é esse ponto aqui. Esse é o ponto de inflexão. Então, para baixo antes, para cima depois, que foi como a gente colocou. E é isso. Então já sabe, quando você estiver estudando, né, você coloca lá no seu celular, coloca no GeoGebra e vê se você acertou. Vamos resolver essa outra questão aí agora. Estude essa função. X sobre 1 mais x quadrado, só que agora com relação à concavidade e ponto de inflexão. Essa função a gente já estudou ela, só que crescimento e decrescimento. Agora a gente vai estudar os pontos de inflexão dela. Tá? Então vou até reaproveitar, porque ó, a derivada dela já está até bem aqui. Ó. Vou até reaproveitar aqui essa derivada dela. Ó. É a mesma função que a gente já resolveu. Então eu vou só apagar aqui, que eu vou ter que derivar mais uma vez essa função, né? Tá. Então, ó, a função que eu quero estudar é essa, que eu já estudei na questão anterior, só que agora é com relação à concavidade. Nós já derivamos ela e nós obtivemos essa função aqui. Só que para eu estudar a concavidade, eu tenho que derivar duas vezes. Então, pega essa fração aqui e deriva de novo. Então, vamos lá. A derivada segunda de x vai ser, aplica a regra do quociente. Então, vai ser a derivada dessa. Qual é a derivada dessa daqui? Menos 2x. Então, vai ficar menos 2x vezes o de baixo sem derivar. Então, vezes x ao quadrado mais 1 ao quadrado, menos esse primeiro aqui, sem derivar, menos x ao quadrado mais 1, vezes a derivada do de baixo. Só que o de baixo é uma função composta. Então, esse 2 cai, fica 2 vezes isso, 2 vezes x ao quadrado mais 1, vezes, isso aqui é a regra da cadeia, derivado de dentro. Derivado de dentro é 2x. Então, vai ficar 2x aqui. Tudo isso dividido pelo denominador aqui, ó, ao quadrado. Só que aqui já estava ao quadrado. Aí ao quadrado de novo vai ficar a quarta. Então, vai ficar x ao quadrado mais 1, isso aqui a quarta. Aí você pode ficar tranquilo, porque pelo menos o denominador aqui não vai influenciar no teu sinal, né? Já que isso aqui é sempre positivo. Então, só olha para cá para cima agora. E agora, o que eu faço aqui, ó? Aí eu saio multiplicando tudo e depois somo. Calma. Onde você sair multiplicando tudo, veja se dá para fatorar, se dá para colocar em evidência. Por exemplo, ó, aqui eu tenho menos 2x. Aqui eu tenho 2x e tem esse menos aqui na frente. Então, eu já posso, ó, colocar isso aqui em evidência. Só que, além disso, aqui eu tenho x quadrado mais 1 e aqui eu tenho x quadrado mais 1. Então, ó, eu vou colocar esse pessoal aqui em evidência. Vou colocar em evidência menos 2x vezes x quadrado mais 1. Então, vamos lá. Então, meu f duas linhas vai ficar igual a menos 2 vezes x quadrado mais 1 vezes... Ora, se eu tiro isso daqui, só que aqui eu tinha x quadrado mais 1 ao quadrado. Então, ainda vai sobrar x quadrado mais 1 aqui. Vai ficar x quadrado mais 1. E aqui, gente, aqui eu tirei 2x menos 2x vezes isso daqui. Então, sobrou esse 2 e sobrou esse cara aqui, ó. Então, vai ficar 2 vezes menos x quadrado, que vai ficar menos 2x quadrado. E 2 vezes 1, vai ficar mais 2. Então, pronto. Então, o meu numerador ficou isso daqui, ó. Esse pedaço aqui só sobrou isso daqui. E desse pedaço aqui sobrou esse vezes esse, que eu já multipliquei. E deu isso daqui. Aí eu divido isso aqui tudinho, ó. Eu vou dividir por x ao quadrado mais 1 elevado a 4. Ok, e agora? O que dá para fazer aqui, ó? Eu vou mexer aqui. Eu tenho x quadrado e aqui eu tenho menos 2x quadrado. Aqui eu tenho 1 mais 2. Então, vai ficar menos x quadrado mais 3. Então, a minha segunda derivada
vai ser igual a menos 2x vezes x ao quadrado mais 1, e aqui vai ficar vezes menos x ao quadrado mais 3. Tudo isso daqui, ó, dividido por x ao quadrado mais 1 elevado a 4. Pronto. E agora, o que eu faço? Eu vou estudar o sinal para essa minha segunda derivada aqui. Só que, calma, o denominador, ele é sempre positivo, né? Ó, porque eu tenho x quadrado mais 1, a quarta. Então, esse daqui, ó, esse daqui, ele é sempre positivo. Então, posso até ignorar ele aqui. Esse aqui de cima, ó, x quadrado mais 1, também é sempre positivo. Então, ele também não vai influenciar no meu sinal. Então, esse aqui eu posso ignorar, esse aqui eu posso ignorar. Então, só esse cara aqui, ó, que é menos 2x, multiplicado com esse daqui, que vai influenciar no meu sinal. Então, eu vou ter que estudar o sinal desse daqui, só que isso aqui é uma reta, né, uma reta decrescente, e isso daqui, isso aqui é uma parábola com cavidade para baixo. Então, é bem fácil estudar o sinal desse, e depois é só multiplicar os sinais. É isso que a gente vai fazer agora. Então, vamos lá. Gente, de cabeça, menos x quadrado mais 3, quais são as raízes disso daqui? Igual isso aqui a 0, de cabeça. Mais ou menos raiz de 3. Então, vamos lá. Olha só. Se eu igualo aqui, ó, só para a gente fazer aqui, menos x quadrado mais 3. Se eu igualo a 0, passa para lá, vai ficar x ao quadrado igual a 3. Então, x igual a mais ou menos raiz de 3. Então, essas que são as raízes para essa minha função aqui, menos x quadrado mais 3. Tá? Então, beleza. Então, olha só. Eu vou estudar o sinal da minha função menos 2x. Deixa eu colocar aqui. Estudo do sinal. Então, eu vou estudar o sinal para a minha função menos 2x e vou estudar o sinal para menos x quadrado mais 3. Estudando o sinal desse, eu vou descobrir o meu sinal para f duas linhas. E aí eu vou descobrir a concavidade para f. Então, vamos lá. Aqui eu vou fazer as flechas aqui e aqui. Quem são meus pontos de referência? Eu tenho menos raiz de 3, eu tenho mais raiz de 3, e quem é que zera essa função aqui, menos 2x? É o 0. Então, eu vou marcar 3 pontos aqui, ó. Esse daqui vai ser o menos raiz de 3. Vou colocar assim. Menos raiz de 3. Vou colocar ele aqui, vou colocar ele aqui. Eu vou marcar também aqui o 0. Esse aqui é o meu 0. Esse aqui é o meu 0. E vou marcar aqui também o raiz de 3. Então, esse daqui é raiz de 3. Aí, vou marcar ele aqui, vou marcar ele aqui, vou marcar ele aqui. Pronto. Tá, só que, por enquanto, eu vou olhar só para essa função aqui, ó, menos 2x. Essa função aqui é uma reta crescente ou decrescente? Decrescente, né? Então, o gráfico dela, ó, seria mais ou menos isso daqui. Então, antes de 0, ela é positiva ou negativa? Positiva. Depois de 0, ela é o quê? Negativa. Então, aqui é negativa, aqui é negativa. Beleza. Essa função aqui agora, ó, ela é de segundo grau. Ela é o quê? Uma parábola com cavidade para onde? Para baixo. Então, ela é mais ou menos isso daqui, ó. Talvez eu tenha confundido um pouco, colocando tudo de uma vez aqui, mas na hora que você for fazer, para essa função, você poderia ignorar isso daqui e isso daqui, já que a raiz dela é só o 0. E para essa função aqui, você pode ignorar o 0, porque a raiz dela é só esse e esse. Tá bom? Tá. Então, ó, com cavidade para baixo. Então, é assim. Então, antes de menos raiz de 3, ela é positiva ou negativa? Antes desse ponto aqui, ó, ela é negativa ou positiva? Negativa. Entre esse ponto e esse, que são as raízes dela, ela é o quê? Positiva. Então, eu coloco mais e mais. E depois dela é o quê? Desse ponto aqui, raiz de 3. Ela vai ser negativa. Então, ó, a minha segunda derivada vai ter o sinal conforme a multiplicação dessa função com essa função. Então, mais com menos vai dar menos. Mais com mais vai dar mais. Menos com mais vai dar menos. E menos com menos vai dar mais. Tá?
Ora, se nesse pedaço aqui a minha segunda derivada é negativa, quer dizer que nesse mesmo intervalo a minha função tem o quê? Concavidade para baixo. Então aqui, ó, concavidade para baixo. Se nesse intervalo aqui a minha segunda derivada é positiva, quer dizer que nesse intervalo a minha função é o quê? Tem concavidade para onde? Para cima. Aí aqui negativo de novo para baixo, aqui positivo de novo para cima. Quem são esses pontos aqui? Menos raiz de 3, 0 e raiz de 3. Pessoal, menos raiz de 3 é um ponto de inflexão, sim ou não? Sim, porque a concavidade mudou nele. 0 é um ponto de inflexão? Sim, também, porque a concavidade mudou nele. Raiz de 3 é um ponto de inflexão? Sim, também, porque a concavidade mudou nele. Tá? Então, esse e esse são pontos de inflexão. Então, agora os resultados, né? Vamos colocar aqui, ó. Logo, F tem concavidade para cima. Onde é que F tem concavidade para cima? Em menos raiz de 3 até 0 e de raiz de 3 em diante. Coloca assim, em menos raiz de 3 até 0, união, isso aqui é um U, tá? Raiz de 3 até mais infinito. Ficou assim. E para baixo, né, concavidade para baixo. Em qual intervalo? A concavidade para baixo, de menos infinito até menos raiz de 3. Menos infinito até menos raiz de 3. União com 0 até raiz de 3. Que foi o que a gente achou ali. Além disso, menos 3, 0 e menos raiz de 3, 0 e raiz de 3 são pontos de inflexão. E só, encerrou a minha questão. Achei a concavidade para cima e para baixo, achei meus pontos de inflexão. São esses três aí. Ok? Alguma dúvida? Tá. Então, olha só. Uma observação importante. Perceba aqui, nós podemos buscar os pontos de inflexão analisando os pontos em que a segunda derivada é 0. Porém, só olhar onde a segunda derivada é 0 não é o suficiente para dizer assim, esse ponto é de inflexão. Entendeu? Então, se você achou um ponto onde a segunda derivada é 0, isso já lhe garante que ele é ponto de inflexão? Não. Não lhe garante. Por exemplo, olha essa função aí, ó, x à quarta. Determine seus pontos de inflexão, caso existam. Olha só. Então, vamos ver para essa função aí, olha só. Se você tem uma função aqui, ó, que ela é x à quarta, eu quero saber como é a concavidade dela e os pontos de inflexão. Então, eu vou derivar uma vez, isso aqui vai ser 4x ao cubo, e vou derivar mais uma vez. Isso aqui vai ser 12x ao quadrado. Ora, para x igual a 0, a minha segunda derivada é 0. Vocês concordam? Se x é 0, isso aqui vai zerar. Só que será que 0 é um ponto de inflexão? Como é que eu vou descobrir isso? Vou ter que estudar o sinal para essa minha função aqui. Então, vamos lá. Vocês saberiam me dizer como é o gráfico dessa função aqui? x² vezes uma constante aqui positiva. Como é a função x²? Ela é assim, né? Se eu multiplicar por uma constante, em especial maior que 1, né? Ela vai ser a mesma coisa, só que mais fina, né? Digamos assim. Sei lá, vai ser mais ou menos uma coisa assim. Então, essa aqui seria a minha função 12x ao quadrado. Perceba que ela é em algum momento negativa? Não. Então, como é que é o sinal dela? Olha só, vou colocar aqui. Ela zera em 0. Então, eu marco o 0 bem aqui, ó. Marco o 0 bem aqui. Antes de 0, ela é positiva. E depois de 0, ela é também positiva. Então, 0 é um ponto de inflexão? Não. Apesar de 0 zerar a minha segunda derivada, mas antes e depois dele, a minha concavidade continua sendo para cima. Então, 0 não é ponto de inflexão. Então, ó, você faz a segunda derivada. Você iguala a 0 para estudar o sinal dela.
Mas só o fato de zerar não quer dizer que esse ponto é de inflexão. O que vai te dizer se o ponto é de inflexão ou não é o sinal da tua função. Se antes dela e depois o sinal permanece, é porque não é ponto de inflexão. Mas se mudasse, aí sim seria ponto de inflexão. Entendeu? Beleza. Bom, aqui no final da nossa aula agora, vamos estudar um segundo teste para quando você quer descobrir se um ponto ele é de máximo ou de mínimo local. Esse teste chama teste da segunda derivada. Então, o que ele diz? Olha, isso aqui é mais um teste para você descobrir se o ponto é de máximo ou de mínimo. Mas não quer dizer que você precisa usar os dois testes. Não, você pode escolher um. Pode usar ou o teste da primeira derivada ou o teste da segunda derivada. Os dois testes servem para você descobrir se um ponto lá crítico ele é de máximo ou de mínimo local. Tá? Como é esse segundo teste? Vamos lá. Mas hoje nós temos uma pergunta. Pode falar seu nome, seu curso e a pergunta. Jameson de Naval. Naquele exemplo ali, naquele primeiro exemplo, na última parte, quando 2x vezes, se eu cortasse, o sinal alteraria? Se você cortar, Jameson, vamos lá. X ao quadrado mais 1 de baixo. Se você cortasse esse com esse, tá, nesse caso você não é influencial, porque se eu cortar esse com esse, aqui vai ficar o cubo, né? Tudo bem. Só que, mesmo que aqui não seja um número par, mas olhando só aqui para dentro, ó, você tem x² mais 1. Olhando só para dentro do parênteses, esse x² é sempre maior ou igual a 0. E esse mais 1 vai fazer com que isso aqui sempre seja maior que 0. Então, por mais que o expoente seja ímpar, mas se a tua base é sempre positiva, o total vai ser sempre positivo. Nesse caso. Mas, por exemplo, se fosse isso daqui, ó, quer ver? Vamos colocar aqui, por exemplo. Se aqui não fosse x, por exemplo, fosse x aqui, x mais 1 aqui, e aqui fosse x mais 1. A quarta. Como tem esse a quarta aqui, isso aqui vai ser sempre positivo. Isso daqui, porque tem esse a quarta. Aí se eu cortasse esse com esse e deixasse isso aqui ao cubo, aí isso aqui já ia influenciar. Porque dependendo para x, ó, por exemplo, se x for menos 2, isso aqui vai ficar menos 1 ao cubo vai continuar menos 1. Aí ia influenciar. Aí eu ia ter que olhar o sinal desse daqui também. Né? Mas mesmo que eu não cortasse, deixasse aqui 4 e deixasse esse aqui, eu ia ter que olhar o sinal para esse. Então, de qualquer forma, ia dar o mesmo resultado. E como aqui era x ao quadrado, aqui era x ao quadrado, então não importa o expoente dele aqui dentro vai ser sempre positivo. Então, por isso que você poderia ignorar isso aqui e estudar só o sinal desse. Entendeu? E no caso, se desse para ser positivo, por exemplo, x ao quadrado menos 1 ou outro número, aí eu cortasse. Nesse caso, se fosse x ao quadrado menos 1, aí você tinha que tomar cuidado, né? Aqui, ó, por exemplo. Bom, aqui ia continuar sendo maior ou igual a 0, esse aqui. Agora aqui em cima, né? Aqui em cima não. Aqui acima ia ter pontos em que ia ser negativo, né? Porque ia ser uma parábola que ia cortar o menos 1 e o 1, com cavidade para cima, ia ser isso daqui. Então ia ter pontos negativos. Aí você ia ter que se preocupar com esse daqui sim. Aí tem que estudar o sinal para ele. Mas no caso, cortasse. Aí se tu cortasse esse com esse, aqui ia ficar o cubo. Esse ao cubo não ia te garantir que aqui ia ser sempre positivo. Por exemplo, se x for 0, ia ficar menos 1 ao cubo, que é negativo. Então tu ia ter que se preocupar com isso daqui. Aí tu tem dois caminhos. Ou tu corta e tu vai te preocupar com isso aqui ao cubo, ou tu não corta, deixa isso aqui a quarta e te preocupa com esse daqui, com o expoente 1. Os dois vai dar o mesmo resultado, só que eu acredito que isso daqui você ia conseguir fazer com mais facilidade. Tá? Mas isso é uma opção tua, mas cortando ou não, vai dar o mesmo resultado. Tá bom? Obrigado. Palmas para aí, gente, por favor. Tá, então, vamos lá. O que é o teste da segunda derivada? Olha o que o teste diz. Olha, muita gente prefere esse teste do que o da primeira. Eu, particularmente, prefiro o teste da primeira derivada. Mas eu já vou explicar por quê, né? Mas esse daqui, muitas vezes, é mais fácil de aplicar do que o da primeira. Digamos que você tem uma função que admite derivada de segunda ordem nesse intervalo. Olha só. Se a derivada dela em P, a primeira derivada é 0, então P é um ponto crítico, certo? Se a primeira derivada é 0, é porque nesse ponto P, porque P é ponto crítico. Então, se a derivada em P é 0 e a segunda derivada em P é maior que 0, quer dizer que em P a concavidade é para cima ou para baixo?
para cima. Quer dizer que aqui você tem um vale. Então, ele é um ponto de mínimo. Entendeu? Ó, eu tenho que um ponto, ele é crítico. Um ponto é crítico. Né? Aí, nesse ponto, a concavidade é para cima. Então, nesse ponto, ó, você percebe que você tem um vale. Então, é um ponto de mínimo local. Se nesse ponto crítico a concavidade fosse para baixo, é porque esse ponto aqui, ó, já é um topo de uma montanha. Então, esse ponto é de máximo local. É isso que diz mais ou menos o teste da segunda derivada. Então, olha só. Se a derivada em P é zero, ou seja, P é ponto crítico, só que a segunda derivada em P é negativa, então P é um ponto de máximo local, ou relativo. Por que eu gosto mais do teste da primeira? Porque, e se o primeiro foi igual a zero e o segundo foi igual a zero também? Por exemplo, olha esse nosso exemplo aqui, ó. Esse exemplo aqui, x a 4, que eu fiz para vocês, né? Eu derivei uma vez isso daqui. Qual é o ponto crítico para a derivada aqui? X igual a zero. X igual a zero é ponto crítico. Só que quando você joga x igual a zero na segunda derivada, ela também zera. Então, o teste da segunda derivada, nesse caso aqui, ele é inconclusivo. Então, nem sempre você vai poder aplicar o teste da segunda derivada. Por isso que eu prefiro logo o teste da primeira, que primeiro você olha lá os sinais, apesar de lhe dar um pouco mais de trabalho, mas é garantido. Mas assim, depende, né, do gosto da pessoa, porque muitas vezes o teste da segunda derivada ele é muito mais rápido que o teste da primeira. Então, você pode ficar à vontade. Mas para esse caso aqui, ó, o teste da segunda derivada seria inconclusivo. Aí o que eu teria que fazer? Usar o teste da primeira, que é analisar o sinal dessa minha função aqui. E eu ia descobrir que antes de zero a minha função decrescia, depois a função crescia. Né? Porque o gráfico dessa função aqui também é assim, né? É o mesmo gráfico de x ao quadrado, só que mais fino. Então, nesse caso aqui, o teste da segunda não ia valer, mas o teste da primeira ia valer e você ia conseguir achar. Tá? Mas enfim, gente, o teste da segunda só não vai valer mesmo se nesse ponto a segunda derivada é zero. Mas se não for, se for positivo ou negativo, aí vale, você pode usar ele à vontade. Então vamos ver aqui uns exemplos, né? Ó, utilizando o teste da segunda derivada, determine o máximo e mínimo para essa função aqui, x a 4 sobre 4, menos x ao cubo, menos 2x ao quadrado, mais 3. Tá, deixa eu apagar aqui. Perceba que hoje é muita derivada, né? Muita aplicação de derivada. Mas perceba também que a derivada, ela te dá muitas informações sobre a tua função. Ela te fala sobre crescimento e decrescimento, ela te fala a concavidade da tua função. Isso te ajuda muito a desenhar um gráfico da tua função. Tá, a minha função agora é essa daqui, ó. F de x é igual a x à quarta sobre 4 menos x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 3. Olha lá. A questão ela não está me pedindo crescimento e decrescimento. A questão também não está me pedindo concavidade para cima ou para baixo. Não. O que a questão está me pedindo é use o teste da segunda derivada para descobrir onde é que você tem o máximo e o mínimo local para essa função aqui. Então, nesse caso, a primeira coisa que você vai achar é os pontos críticos da sua função. Você tem que saber onde é ponto crítico aqui, porque para você aplicar o teste da segunda derivada, você tem que aplicar nos pontos críticos que você achou. Tá? Então, para achar ponto crítico, o que eu faço, gente? Deriva igual a zero. Se um ponto lá, ele zera a segunda derivada, ele é ponto crítico? Sim ou não? Se você tem um ponto que... Eu só te digo isso, olha, em um ponto, a segunda derivada é zero. Ele é ponto crítico? Não. Tá? A definição de ponto crítico é um ponto onde a derivada não existe, a primeira derivada não existe, ou a primeira derivada é igual a zero. Então, ponto crítico tem a ver com a primeira derivada, não com a segunda. Aí, lógico, pode acontecer também que para o mesmo ponto zere a primeira e a segunda derivada, que é o que aconteceu ali. Pode acontecer, mas não necessariamente. Aí tá, então vamos derivar isso aqui uma vez. Então, ó, f' vai ser... Aqui vai ficar 4x ao cubo, só que vai cortar com esse 4, né? Então vai ficar x ao cubo. Aqui vai ficar menos 3x ao quadrado, menos 4x, e o zero some. E aqui o 3 vai ser zero, né? Então, eu vou achar meu ponto crítico aqui, ó. Então, para achar o ponto crítico, eu vou igualar isso aqui a zero. Então, deriva igual a zero, para achar o ponto crítico. Aqui eu vou colocar o x em evidência, ó. Então, vai ficar x vezes x ao quadrado, menos 3x, menos 4. Isso daqui igual a zero. Então,
perceba que aqui eu tenho uma multiplicação igual a zero. Então, para isso aqui ser zero, ou isso aqui é zero, ou isso daqui é zero. Então, por exemplo, se x for igual a zero, vai zerar tudo isso daqui. Então, x igual a zero já é uma raiz. Então, vou colocar aqui, ó, x1 é igual a zero, é uma raiz para cá. Então, x igual a zero é um ponto crítico. Qual é outros pontos críticos? É quando esse parênteses aqui é igual a zero. Então, eu tenho que resolver essa equação do segundo grau. Aí, mais uma vez, se você quer resolver isso daqui, você pode usar Bhaskara. Delta igual a b quadrado, fique à vontade. Só que eu vou resolver isso aqui no método mais rápido. Por exemplo, se x for igual a menos 1, aqui vai ficar 1 positivo, aqui vai ficar 3 positivo, 1 mais 3 é 4, 4 menos 4 é 0. Então, pronto, achei outra raiz. Então, outra raiz é menos 1. Agora, pensa no número que multiplicado por menos 1 dá menos 4. Próprio 4. Ó, e se x for igual a 4, aqui vai ficar 16, menos 12 menos 4. 16 menos 2 menos 4 também dá 0. Então, pronto. A outra raiz para cá seria o 4. Teria outra raiz para essa equação, outra raiz real? Outra raiz real teria? Não, porque você tem um polinômio do terceiro grau. Então, ele vai admitir, no máximo, 3 raízes reais. Eu já achei 3 raízes reais, então ele não tem mais que isso. Existe outro ponto crítico além desses? Ponto crítico é onde a derivada é zero. Eu já achei todos os pontos onde a derivada é zero, mas também onde a derivada não existe. Existe algum ponto onde a derivada não existe para essa função? Não, porque é um polinômio. Então, pronto. Esses 3 são todos os pontos críticos para essa minha função aqui. Agora, eu quero saber qual desses pontos é de máximo e qual é de mínimo. Eu vou aplicar o teste da segunda derivada. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Teste da segunda derivada. Gente, para eu aplicar o teste da segunda derivada, eu preciso de quem? Da minha segunda derivada. Tá? Então, vamos derivar pela segunda vez. Agora, vou derivar mais uma vez essa função aqui, ó. Então, a segunda derivada para ela vai ser, aqui vai ficar 3x ao quadrado, isso daqui vai ficar menos 6x, e isso aqui vai ficar menos 4. Então, pronto. Como é o teste da segunda derivada? Eu vou pegar o ponto crítico que eu achei, que foram esses 3 aqui, e eu vou jogar um de cada vez, esses valores aqui, nessa minha segunda derivada. Então, por exemplo, bora jogar primeiro o zero aqui, ó. Quando x é zero, quanto é que vai dar a segunda derivada? Ó, quando x é zero, quanto é que vai dar a minha segunda derivada? Para zero é fácil, né? Aqui zero vai ficar menos 4. Ora, se a segunda derivada em zero deu negativa, significa o quê? Né? Se deu negativa, significa que x igual a zero é máximo ou mínimo. Olha lá. Se aqui em x igual a zero, a segunda derivada deu negativa, é porque em x igual a zero a concavidade é para baixo. Quer dizer que bem aqui eu tenho o topo de uma montanha, então, né? Então, esse x igual a zero é o quê? É máximo. Então, para eu dar a segunda derivada, isso daqui é máximo local. Ah, professor, só isso? Só isso. Por isso que muita gente prefere esse teste aqui, ó, porque ele é bem mais rápido. Depende da questão, claro, né? Mas essa daqui, ó, é só jogar zero aqui, pronto, já descobri que o zero é máximo local. Vamos jogar agora menos 1, né? Os outros pontos aí, ó. Para menos 1, a minha função vai ser, aqui vai ficar menos 1 ao quadrado, vai ficar 3 positivo. Menos 6 com menos 1 dá 6 positivo. 6 mais 3 dá 9, 9 menos 4 dá 5. Então, f duas linhas de menos 1 dá 5, que é maior que 0. Se é maior que 0, quer dizer que nesse ponto a concavidade é para cima. Quer dizer que x igual a menos 1 é o máximo ou mínimo local? É um mínimo. Então, x igual a menos 1 é mínimo local. E por último, né? O último ponto crítico aí é o 4. Então, vamos aplicar aqui na segunda derivada, x igual a 4. Aqui a gente vai ter que calcular isso aqui, né? Vai ficar 3 vezes 4 ao quadrado, vai ficar 3 vezes 12. Aqui vai ficar menos 6. Opa, 4 quadrado, 12 já. 4 quadrado, 16.
16 menos 6 vezes 4, menos 4. Agora. Aí tá, vamos lá, isso aqui vai dar 48, isso aqui vai dar 24 menos 28. 48 menos 28, isso aqui vai dar 20. Ora, 20 é maior que zero, né? 20 é positivo. Então, nesse ponto aqui, x igual a 4, a concavidade é para cima. Quer dizer que pelo teste da segunda derivada, x igual a 4 é o quê? É o mínimo local. Tá? Então, isso aqui significa que x igual a 4 é mínimo local. Tá? Deu para entender, gente? Então, pronto. Você gosta mais de qual? Do primeiro ou do segundo teste? O segundo depende, né? Eu gosto mais do primeiro, mas porque tem vezes que o segundo é inconclusivo, mas nesse caso foi bem mais rápido o segundo mesmo. Tá, a gente só tem 3 minutos, vamos pelo menos olhar então o gráfico dessa função, para ver como é que vai ficar. Deixa eu colocar aqui no GeoGebra. X à quarta sobre 4 menos x ao cubo menos x ao cubo, deixa eu olhar aqui, menos 2x quadrado mais 3. Menos 2x quadrado mais 3. Aí aqui eu vou colocar o ponto 0. 0. Eu vou colocar aqui o ponto também menos 1, f de menos 1. E vou colocar o ponto aqui também 4, F4. Tá, olha só, gente. Esse é o gráfico da minha função. Perceba, esse ponto B aqui é quando x igual a menos 1. Então, ó, perceba claramente que bem aqui você tem um mínimo local. Esse ponto A aqui é quando x igual a 0. E o x igual a 0 é um máximo local, que é o que a gente colocou ali, né? E por último, aqui embaixo, ó, você tem para x igual a 4, você tem esse ponto C aqui, que também é um mínimo local. Nesse caso, olhando o gráfico, ó, você percebe que não tem máximo global, mas mínimo global tem, e é justamente o seu ponto C. Deu para entender? Tudo certo? Então é isso. Até sexta-feira e obrigado pela presença. Tá?